Olá! Ritmo das demarcações de terras indígenas, mineração em terras já demarcadas, doenças que chegam até povos originários que vivem isolados, violência e morte de indígenas em enfrentamentos com o homem branco, demandas dos quilombolas. Estes são alguns temas que a Comissão de Amazônia e Povos Originários e Tradicionais da Câmara costuma tratar. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, é a nova presidente da comissão. Eu converso com ela agora, aqui no Palavra Aberta, para conhecer as prioridades que ela vai elencar para a sua gestão. Olá, deputada, parabéns. Obrigada. Por ser a nova presidente. Algum desses temas que eu citei, a senhora gostaria de desenvolver? A senhora acha que realmente vão estar entre as suas prioridades? Eu venho de Minas Gerais e nós convivemos ali diretamente com as consequências dos crimes ambientais causados pela mineração. Então, sem dúvida nenhuma, avançar nesse processo de regulamentação e cuidado dos territórios e dos povos que lá residem será uma grande prioridade. Mas esse ano também é ano de COP, a Conferência do Clima, e vai acontecer na Amazônia. Nós queremos que a comissão também tenha um protagonismo nessa COP, possa levar matérias legislativas, construir intercâmbios com outros países que estão preocupados também com a preservação da nossa sociobiodiversidade. Eu também quero dar muito enfoque esse ano aos povos e comunidades tradicionais que também são uma atribuição da comissão. Falta a gente avançar ainda num projeto de resolução que descreva um pouco mais a responsabilidade da comissão com esses povos. Hoje eu percebo que está muito na nomenclatura, no nome da comissão. Então nós queremos trazer comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, os quilombolas e construir projetos que avancem em direitos, né? Também uma grande prioridade nossa é conectar a Amazônia com o resto do nosso país, entendendo a ligação direta da Amazônia com os outros biomas. Porque se faz seca e se acaba com as bacias e as nascentes no cerrado, isso impacta diretamente nas chuvas da Amazônia. Se no Pantanal nós temos alagamentos que estão ultrapassando o previsto, impacta na Amazônia. Então nós temos uma faixa de biomas de transição que estão dialogando diretamente e queremos debater justamente com os povos e comunidades tradicionais desses biomas que, sem dúvida nenhuma, já têm feito um trabalho ao longo de séculos de preservação. Então vai ser um trabalho mais em cima de como o meio ambiente impacta essas comunidades. Mas, por exemplo, também a questão da violência e das mortes de indígenas, inclusive crianças, que tem se intensificado nos últimos anos. É a comissão que trata também? A comissão vai estar aberta a todas as comunidades, os grupos que queiram vir fazer denúncia, apresentar as suas reivindicações. Essa é uma comissão que tem muita conexão com os povos. Ela é a comissão também dos povos originários, né? E nós queremos construir cada vez mais espaços de fala, que ainda faltam muito na nossa sociedade e também nesse ambiente legislativo, né? Então, essa conexão é importante, mas também não ficar só no campo da denúncia da violência. Nós queremos avançar em projetos de lei que possam ir criando mecanismos de garantir a proteção, a preservação, a vida das pessoas, dos povos indígenas, comunidades tradicionais. Ou seja, prevenção também, né? Com certeza, prevenção. Em parceria, inclusive, com o Ministério dos Povos Indígenas, né, com a FUNAI, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com todas as pastas explanadas que são afins desse debate. A senhora acha que a FUNAI já está conseguindo se reabilitar nesses últimos anos? Porque várias como é que se diz, estações, digamos assim, da FUNAI dentro da Amazônia e em outros biomas não existiam mais, né? No governo passado, a FUNAI foi sucateada.
O plano do governo Bolsonaro era acabar com a política nacional de proteção dos povos indígenas. Então, a retomada agora do presidente Lula foi para reconstruir todo o sistema nacional que a FUNAI é responsável. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa simples, porque demanda presença nos territórios, demanda financiamento, demanda muita mediação de conflitos, mas também assegurar os direitos, né? Eu acho que nós ainda precisamos aportar mais recursos para que essa estruturação realmente dê conta da demanda que tem hoje. Como é que está o tráfico, o combate ao tráfico ilegal de madeira na Amazônia, que foi outro problema que cresceu no governo passado? Olha, esse é outro ponto que o Ministério do Meio Ambiente, com a Marina Silva e também a própria FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, tem se debruçado muito. Mas, infelizmente, em muitos contextos, esse avanço ele não está se dando no âmbito ilegal, vamos dizer assim, né? Há uma tentativa de alguns setores de criar um ar de legalidade, de manipular o cadastro ambiental rural, o CAR, para dizer que aquele lugar, aquela propriedade estaria dentro das regras. Esse é um grande problema. O segundo é quando o desmatamento ainda avança em áreas de preservação ambiental, áreas da União, áreas que não podem e nem devem servir para esse tipo de coisa, né? Não é uma questão de legislação a mais que seja necessária, né, deputada? Falta ainda muita estrutura de fiscalização para dar conta da demanda. Mas nesses dois cenários... E aí a comissão, na questão de fiscalização, também pode atuar? Sem dúvida nenhuma. Deputada, e a questão dos povos originários afastados, né? Esse que tem pegado doença, a gente ouve muito falar na questão dos Yanomamis, muitos morreram. Como é que a comissão pode atuar nesse caso? Nós queremos estabelecer também conexão com os ministérios que atuam diretamente em saúde, educação, cidadania, para fazer o Estado chegar onde mais precisa. Não é ir para o território com essa visão do colonizador que estamos indo levar saúde, levar educação. Naquele território, a partir de um modo de vida, há práticas de saúde, há práticas de educação. Mas como é que nós podemos complementar essas práticas? Qual é a demanda daquele povo, daquela comunidade? Eu acho que a comissão tem que servir para criar essa conexão e fazer com que o Estado cumpra o seu papel. Pois é, porque existe a dicotomia do indígena que mora dentro da floresta e daquele indígena que já saiu dali e que já foi em busca do estudo e de trabalho no meio, entre aspas, dos brancos, né? Como é que a senhora vê isso e como é que a comissão deve se comportar em relação a essa dicotomia? Indígena é indígena. Se ele está na cidade, se ele está no território, se ele está na universidade ou se ele está caçando, ele continua sendo uma pessoa indígena, pertencente a um povo, a uma comunidade que tem ali a sua perspectiva de vida, os seus valores, a sua cultura, e nós temos que trabalhar para preservar e assegurar os direitos. Agora, enquanto um país colonizado, que dos quase 500 anos, nós tivemos quase 400 anos de escravidão, muitas vezes o que prevalece na elaboração da política pública é essa dimensão de que, para ser indígena, tem que ficar lá no território, não pode sair, tem que... Isso eu acho que não é uma dicotomia, acho que continua sendo indígena do mesmo jeito. Que a gente tenha cada vez mais pessoas indígenas formadas, doutoras, com um diploma na mão, ocupando espaços de protagonismo e decisão na sociedade, que a gente tenha cada vez mais pessoas indígenas sendo reconhecidas, valorizadas e falando por si. Porque nós também, às vezes, temos essa ideia de que a gente tem que dar voz a alguém. As pessoas têm voz, nós precisamos potencializar essas vozes e também escutar essas vozes.
E a questão dos quilombolas? Quais são as demandas que esses povos, em cada lugar onde eles ficam, mais passam para a comissão e o que a senhora espera? A grande demanda hoje é a titularização das terras quilombolas. É um percentual muito pequeno hoje no nosso país de terras quilombolas reconhecidas pela União. Comunidades que estão nesses territórios há 100, 200 anos e ainda há uma demora do Estado em reconhecer aquele território como pertencente a uma comunidade tradicional. Até porque muitas vezes a especulação imobiliária, o avanço ali de um agronegócio predatório tenta descaracterizar esse território como um território quilombola. Então, a nossa prioridade será avançar na titularização, mas também em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Nós queremos avançar nos mecanismos de promoção e de direitos, avançar na Política Nacional de Educação Quilombola, que foi retomada agora pelo MEC a partir da Secretaria de Diversidade e Inclusão, SECADI, avançar na Política Nacional de Saúde da população negra e saúde também da população quilombola. Nós queremos que a educação chegue ao território quilombola a partir da perspectiva dos quilombolas, e se for preciso ter pedagogia da alternância, tem que ter, e se for preciso ter professor quilombola do território, tem que ter. Nós queremos que a saúde também chegue para cuidar da mulher quilombola, da criança quilombola, a partir das práticas ancestrais, dos saberes já organizados nesse território, que também têm que ser respeitados. Boa sorte, então, deputada Obrigada. à frente da comissão. Eu conversei com a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que é a nova presidente da Comissão de Amazônia e Povos Originários e Tradicionais da Câmara. Ela falou sobre suas prioridades à frente do cargo. Eu sou Mariana Monteiro e se você quiser rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, é só ir até o YouTube da Câmara. Até o próximo programa.